Boa você. noite. Boa noite. Pronto, já coloquei Boa aqui para noite. gravar, para não esquecer mais. Boa noite. Boa noite, Andréia, Débora, Thalia, Carmen, Kelly, Caroline, Nathani, Heloísa, Regiane. Quem eu estou vendo? Bom, gente, então, hoje é a terceira e quarta parte, né? Segundo dia dessa matéria, quer dizer, segunda noite dessa matéria, terceira e quarta parte. E hoje, então, a gente vai continuar vendo essas coisas básicas que Boa todo mundo... noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Aí vamos continuar vendo essas partes e talvez a gente dê uma revisada em alguns pontozinhos do anterior. Aliás, a gente vai falar alguns pontozinhos do anterior, principalmente por causa da bainha de mielina. Algumas coisas a mais da bainha de mielina também. E coisas que estão sendo descobertas aos poucos, né? E que nós temos que ficar por dentro mesmo, né? Do que está acontecendo, para que a gente possa ter uma noção boa do que nós vamos encontrar pela frente, né? Se bem que volta e meia tem mais alguma coisa aparecendo. Volta e meia tem mais alguma coisa. E não sei se vocês conseguiram assistir a live foi ontem, psicomotricidade e neuropsicopedagogia, a importância das duas, né? Que foi exatamente sobre a necessidade dessas duas especialidades em todas as escolas. Lógico que é uma utopia, já que nem a psicopedagogia a gente está conseguindo colocar nas escolas, ainda mais neuropsicopedagogia e psicomotricidade, né? Mas são duas especialidades que realmente, se a gente tiver nas escolas, nós vamos dar um upgrade, ou seja, vamos ter uma evolução tão grande do preparo dessas crianças, de tal forma que nós vamos, com certeza, segundo a doutora Karen Parker, nós vamos diminuir o índice de aparecimento de autistas até, porque nós precisamos realmente ter essa visão, né? Essas duas visões, a visão neuropsicopedagógica e a visão psicomotricista, que são os complementos necessários para a observação cuidadosa de todos os sinais que as crianças, desde a creche, podem trazer para a gente. E esses sinais, obviamente, nós podendo ter essa visão é muito mais fácil para quem tem essas especialidades, né? E nós vamos poder observar isso até antes mesmo da própria família observar. E isso é importante porque nós podemos ter uma antecipação de procedimentos que podem, como a doutora Karen Parker falou, da Universidade de Stanford, podem realmente até evitar o desenvolvimento de algumas síndromes e transtornos. Já que aquela época da creche é a época em que o início do desenvolvimento neurofisiológico ele pode ser alterado, muita coisa pode ser alterada. Então, é um momento de total observação, total dedicação a essas crianças. O que eu tenho visto de problemas não, né, dificuldades aqui, desafios aqui no Brasil, é que é comum nós colocarmos nas turmas nas salas de creche, nas escolas com creche, né, berçário e creche, pessoas que não tenham especialização. Isso é um problema sério, porque, poxa, é a fase mais importante do desenvolvimento da criança, é justamente essa fase pré-alfabetização, essa fase da creche e antes até da educação infantil. Na educação infantil, então, também é óbvio, né? Porque os sinais que não apareceram na creche podem aparecer na educação infantil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso para evitar esse problema, né? Evitar que a gente tenha coisas... deixa eu apagar aqui, peraí. Que a gente tenha desenvolvimentos, né, de sinais, sintomas, que podem ser evitados. Então, eu já devo ter comentado com vocês, eu reforço ainda mais aqui,
o fato de que nós temos que orientar quem está, já que se nós não pudermos estar, nós temos que orientar quem está em berçário, creche, educação infantil, para saberem e entenderem todos os sinais de qualquer desenvolvimento não normal, qualquer desenvolvimento que não seja normal, mesmo que a gente esteja exagerando, para que a gente tome providências antecipadas e a gente possa, inclusive, com estimulação continuada, elevação de autoestima, desde a criancinha pequenininha, nós podemos reverter algum processo que é, inclusive, genético, porque a gente já sabe que o gene pode ser modificado. O gene pode ser alterado a qualquer momento. Nós vimos anteontem sobre aquilo que eu falei, que eu lembrei que em 1940, né, 2 cientistas chineses relataram que um vírus alterando um gene de uma bactéria. Então, não só os vírus podem alterar os genes, como nós podemos alterar os genes por meio dos nossos astrócitos, como nós vimos na aula passada, né? E essa alteração dos genes pelos nossos astrócitos pode ser feita, obviamente, pela autoestima. Elevação da autoestima, estimulação continuada, que só estimulação continuada a gente já viu que... E a gente vai ver hoje de novo, na hora que a gente estiver com o sistema nervoso, como esses pulsos elétricos podem ser provocados e enviados a todo o nosso sistema límbico e a todos os processadores, para que coisas que a gente pode chamar até de milagres aconteçam, né? Então, é coisa muito bacana o que a gente precisa. Agora, para isso, a gente precisa ter realmente neuropsicopedagogo, e eu digo psicomotricista, porque o psicomotricista, ele trabalha com a criança no global, quer dizer, com a pessoa no global, né? A psicomotricidade trabalha com o movimento da pessoa, todos os movimentos. E esses movimentos entendidos de uma forma globalizada, então, movimento relacionado à capacidade de se movimentar, relacionado ao meio ambiente, relacionado à relação interpessoal, relacionado à linguagem, relacionado a tudo isso. Então, é uma especialidade relativamente nova e que veio completar o olhar que nós precisamos ter para todas essas crianças, né? Então, se a gente conseguir complementar o olhar neuropsicopedagógico com o olhar psicomotricista, nossa, é uma maravilha. Não que o neuropsicopedagogo não possa ter um olhar psicomotricista, pode também, né? Lógico, porque nós podemos fazer várias coisas com a nossa terapia neuropsicopedagógica, inclusive a parte de estimulação continuada. A estimulação continuada, ninguém é dono dela, tá? Qualquer um de nós pode fazer, inclusive os pais, é óbvio, né? Por exemplo, a Shantala, a massagem especializada em bebês, né? Que se chama Shantala. A estimulação em todas as áreas corporais da criança na creche, né? A estimulação também dos órgãos sensores, tipo visão, olfato, paladar, né? Tudo isso é tato também, né? Você vê as crianças que... O autista, por exemplo, que de repente ele tem a tendência de ficar na ponta do pé, né? E com isso é porque ele quer forçar uma coisa que está incomodando, mas acaba viciando. Então, vamos que o autista está sendo bem tratado, ele está sendo feito aqueles protocolos todos do parasitas, das exames clínicos completos, dieta, tudo, mas ele viciou, porque a criança pode viciar numa forma de andar. E se ele viciar na forma de andar na ponta do pé, ele pode vir a desenvolver problemas nas articulações. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, que os pais podem fazer, que não é exclusividade de psicomotricidade, nem de fisioterapeuta, nós fazemos a criança andar em superfícies maleáveis, né? Então, as superfícies maleáveis como bolinhas, né? Areia de praia, argila mole, argila seca, mais bolinhas mesmo, né? Almofadas, né? Almofadas, etc. O que isso vai provocar na criança? Além de estar provocando a estimulação elétrica
por causa da planta do pé toda está sendo... Porque aí ele não vai conseguir ficar na ponta do pé, né? Ele vai encostar o pé inteiro. E a planta do pé toda está mandando estímulos elétricos para todo o cérebro. E com isso a gente tira o vício, que não é bom, né? Um vício que ele pode ter pego por causa da frequência muito grande de ficar andando na ponta do pé, né? E com isso a gente consegue fazer com que toda a área cerebral dele fique sendo estimulada permanentemente. Então, são coisas que nós temos que ter esse olhar e fazer, né? E partir para cima para estar fazendo constantemente. Né? Professor, pode repetir do que tu se referia a isso da ponta do pé? Sim, é aquela situação do autista que ele tem a tendência de andar nas pontas dos pés, né? Então, é uma das coisas características de muitos autistas. Diga. Nós temos na Escola de Educação Infantil Ibiraeras os tapetes sensoriais que a gente confecciona para ser trabalhado isso com todas as crianças, no caso, normais também. Com todas elas. A gente com esponja. Ótimo, esponja, né? Exato. E com várias texturas. Exato. É isso, porque a gente aproveita para fazer com que diferentes texturas sejam percebidas pelo processador tátil. Então, é aquela história da estimulação continuada, né? Quando você faz diferentes texturas, são diferentes sinais elétricos que vão para o cérebro. Então, quanto maior a diferenciação de tipos de almofadas, de tapetes, como vocês prepararam lá, né? Sensoriais, melhor para desenvolver todas as demais áreas cerebrais. Então, é isso, ou seja, essa tendência de andar na ponta do pé é ruim, é perigosa, por causa se ele vicia, né? Porque ele pode forçar estruturas de articulações e que pode dar problema futuro para ele. Então, a gente tem que fazer isso. Os tapetes sensoriais são excelentes. Agora, serve para todo mundo. Então, serve para o não autista também, serve para o neurotípico também. Porque é uma estimulação. Todas as estimulações servem para todas as crianças. E servem muito mais para as crianças que têm qualquer tipo de deficiência, não há dúvida, né? Isso é muito importante. Esses tapetes são ótimos, né? E a gente pode, como lá vocês mesmos confeccionaram, né? A gente mesmo pode confeccionar isso, trazendo cortiça, por exemplo, né? Cortiças, várias coisas podem ser usadas para isso. Quanto maior a quantidade... Quer dizer, o ideal é que cada tapete seja de uma determinada textura, porque ele vai naquele tapete, depois vai para o outro tapete, recebe aquela outra textura, faz a diferenciação, né? É muito bacana isso, muito bom. E lama também, né? A gente fazia, por exemplo, eu fiz muito, o pessoal adorava, era argila molhada. Então, uma vez estava chovendo, nós tínhamos bastante argila, e estava chuvoso, e em vez deles irem para a educação física, fizeram várias atividades num salão que a gente tem. Aí, era um dia de fazer estimulação tátil. Aí eu avisei a professora de educação física que estava lá, né, que era até psicomotricista também. Ele disse, olha, pega aquele caixotão que tem lá e faz as crianças todas passarem pela argila molhada. Eles vão adorar. E não é que deu outro, os garotos não queriam sair de lá. A gente fez um corredor de madeira, né, como se fosse uma bandeja, só que grande e comprido. Então, as crianças entravam por um lado e iam até o outro. Lógico que o piso da sala ficou uma loucura, né, uma nojeira, ficou tudo sujo depois, porque eles andavam e saíam do outro lado cheio de lama, né? Mas eles não queriam mais sair da lama. Até que teve uma hora que aconteceu o que eu já esperava, né? Uma das crianças se jogou de cara tudo mesmo na lama. Aí é uma coisa maravilhosa, porque é a parte que quem vai limpar não gosta, né? Mas para a criança é algo fantástico, porque ele começa a sentir o prazer do contato com aquela lama pelo corpo inteiro. Isso é positivo, super positivo, tá? Porque a gente estimula o quê? O envio de pulsos elétricos por todas as células. É ótimo, né? Então, todo mundo. O primeiro se jogou, logicamente, todo mundo jogar. Diga, Andréia. Oi, pode dizer. Me fez lembrar
Uma escola aqui do interior que eu trabalhei, agora está fechada essa escola, a gente no final do ano fazia o banho na lona, né? Escorregar na lona. E daí as crianças de educação de séries iniciais também gostavam de fazer a bagunça também depois de tudo isso. E quem não gostava era a servente que tinha que limpar depois. O problema é esse. Mas né? eles adoravam, né? Lógico. Não viu chegar ao final do ano para fazer a diversão. É bacana. Não, é muito bacana isso. Não, isso é uma coisa que estimula. A estimulação é importante, né? A gente tem que investir nisso, porque só vai ter lucro. Só vai ter lucro. É algo fantástico. Se todo mundo pudesse ter essa visão, né, e fazer essas coisas, seria algo bem bacana mesmo. É o que a gente precisa mesmo. Mas vamos, então, dar uma olhada na Baía de Melina, que tem uma novidade, que novidade não é tão novidade assim, mas são coisas que a gente tem que estar atento a esses conhecimentos. Tá? Então, na Baía de Melina, nós temos uma ligação bastante interessante entre eu até tinha falado também, a esclerose múltipla tem, né? A esclerose múltipla, que vocês também tinham comentado sobre isso, quando eu falei da Baía de Melina, algum de vocês falou sobre a esclerose múltipla. E, na realidade, é uma das doenças autoimunes, né? E, no caso, que o sistema imunológico vai atacar e destruir, entre outras coisas, vai atacar e destruir a própria bainha de Melina. Então, a doença autoimune, ela vai destruindo partes do organismo nosso, porque ele não identifica como sendo nosso, identifica como sendo um corpo estranho. Então, é um dos problemas mais complicados que nós temos hoje é a tal da doença autoimune. E que os medicamentos com corticoide, etc., que são os medicamentos que a gente tem que usar, acabam também prejudicando o fígado, o rim, etc. Então, há medicamentos para isso, mas, como nós vamos ver na parte da farmacologia, né? Mas todo medicamento, como a gente sabe, ele tem efeitos colaterais. E esse é o grande problema das nossas pesquisas na área de farmácia. A farmacologia, ela tenta, né, tenta fazer com que haja o desenvolvimento de medicamentos cada vez com menos efeitos colaterais. Mas é muito difícil, né, que isso aconteça. E, por exemplo, o agrotóxico, que não é medicamento para nós, mas é um veneno para o que ataca a nossa agricultura, né? Os agrotóxicos, os estudos sobre agrotóxicos não interferentes no corpo humano continuam em andamento. Mas até hoje ninguém conseguiu um agrotóxico não interferente no ser humano. Ele tem interferências. Por mais que determinadas empresas, como a Monsanto e agora a Bayer, né, que comprou a Monsanto, façam propagandas em cima de propaganda, dizendo que o tal do glifosato ele não ataca o ser humano, ele não chega ao ser humano, nós sabemos que é mentira pura, que ataca sim. Ataca, provoca câncer, provoca autismo, provoca deficiência intelectual, provoca um monte de coisa. Então, é uma mentira muito grande, mostrada para todo o mundo pelo livro de Peter Gates, que é Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Né? Deixa eu ver se... Eu não sei se eu já mostrei para vocês, de qualquer maneira eu vou mostrar aqui. Não sei se eu já havia mostrado para vocês. É esse aqui, Peter Gates, Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Então, esse livro dele... não, fiz errado, espera aí. O que eu fiz aqui? Tirei... não sei o que eu fiz aqui. Bom, de qualquer maneira, é esse aqui, tá? Medicamentos Mortais do Crime Organizado, Peter Gates, ele mostra toda essa realidade triste da indústria farmacêutica, né? Que nós precisamos realmente diminuir essa história, porque a indústria farmacêutica, lógico, é muito importante a indústria farmacêutica, mas nós temos que tomar cuidados. Deixa eu botar lá de novo.
para evitar que a gente se contamine com essas coisas, né? Então, isso é muito importante, nós temos esse cuidado, né? Então, é isso, ou seja, os medicamentos e os agrotóxicos, eles são realmente problemáticos, né? A vantagem é que a gente pode ler o efeito colateral, porque tem nas bulas, etc., né? Inclusive, a própria Monsanto foi multada, vocês devem ter ouvido falar, em milhões de dólares, assim que ela foi comprada pela Bayer, né? Porque ela não colocou na bula, ou nas instruções do Roundup, que é o que tem o glifosato, não colocou lá que o glifosato ele provoca câncer, deficiências intelectuais, autismo, etc. E como isso está provado que causa, então eles foram multados em milhões de dólares por causa disso. Tá? Então não adianta eles fazerem propaganda, porque a justiça americana vai multa e eles perderam em todas as vezes que eles tentaram recorrer, eles perderam, tá? Perderam mesmo. Então, isso é uma coisa que é complicada, né? Bastante complicada, que é a indústria farmacêutica. Bom, mas aí o que acontece? Essas doenças autoimunes, elas realmente atacam, no caso, a baía de melina. A baía de melina fica deteriorada e essa deterioração dela vai... aqui, ó, a gente vai ver. Aqui está o neurônio saudável, tá? A baía de melina está intacta, perfeita. Então, você vê aqui está o axônio, aqui por dentro, né, o axônio, e o axônio dessa cor, e o azul é a baía de melina. É uma proteína construída pelo oligodendrócito, vocês devem lembrar da aula passada, né? Então, o oligodendrócito é que constrói essa bainha azul aqui, essas bainhas, e é uma capa do axônio, né? Com esses intervalos, que é o nódulo de Ranvier. Então, aqui está uma baía de melina intacta. Está aqui o neurônio, todo ele revestidozinho com a baía de melina intacta. E aqui está o neurônio que foi atacado pela doença autoimune. Então, houve a deterioração da baía de melina, essa aqui. Então, está ele aqui todo deteriorado, cheio de problemas. Aí é como se fosse fio desencapado, como a gente comentou. E é uma das causas da esclerose múltipla. Uma das causas é essa. Ou seja, os neurônios vão, em primeiro lugar, como a gente viu na aula passada, com a falha da baía de melina, os pulsos elétricos que saem daqui já não têm a mesma velocidade para chegar aqui. E também a voltagem deles no início já cai. Além de velocidade de chegada, ele vem com uma voltagem menor. Você tem perda de potência elétrica em todos os sinais. O que significa essa perda? Falha na comunicação entre os neurônios. Então, isso provoca uma série de doenças de comorbidade, entre elas a esclerose múltipla. É uma das doenças provocadas por isso, né? Então, é realmente um problema. E há outras patologias também. Então, aqui está aquele figura da baía de melina, né? Então, outra patologia que está ligada já também a essa deterioração são patologias amiloides. O que é isso? São aquelas placas que nós comentamos na aula passada que entopem, placas de gordura, né? A placa beta-amiloide e a tau são as duas que podem provocar, quer dizer, a tau não sabemos se provoca, mas a beta-amiloide provoca a deterioração da baía de melina. A tau e a beta-amiloide, elas entopem entopem toda a parte da corrente sanguínea do cerebral, né? Os vasos sanguíneos cerebrais. Então, os vasos cerebrais acabam ficando com essa proteína e, com isso, existe uma ligação entre isso e a deterioração da baía de melina e dando início ao processo das doenças. É impressionante essa relação. Então, a beta-amiloide, muita gente tem escrito e chegado a conclusões sobre formas de nós evitarmos essas placas de serem construídas nos nossos vasos sanguíneos cerebrais, né? Então, as dúvidas são grandes até hoje, porque nós não temos uma certeza absoluta. De todas as comprovações científicas que eu tenho lido sobre isso,
Algumas dizem que determinados tipos de gorduras que a gente se alimenta pode provocar isso, e outras dizem que são outras gorduras. Então, é complicado para nós sabermos exatamente o que é. Teve uma época, por exemplo, que a gordura do porco era considerada excelente. Então, a gente deveria eliminar todos os óleos de cozinha e utilizar banha de porco. Depois, as pesquisas que foram publicadas, e inclusive pesquisas feitas em campo por nutricionistas ligados a nós, teve uma que fez uma pesquisa bastante abrangente, que ela atende quase todas as famílias dos povoados próximos de uma cidade da Chapada Diamantina. Então, ela é dessa cidade, que é Ceabra, na Chapada Diamantina, que é o centro da Chapada, que é uma cidade que eu vou muito lá, faço muitas formações lá. Então, ela atende uma grande quantidade de famílias que são agricultores de café, lá é tudo café, e que moram em todos os povoados distantes até. E todos os problemas que chegaram, ela fez a experimentação da banha de porco, já que todos eles têm facilidade de ter banha de porco. Então, ela resolveu fazer uma experimentação, fazendo análises, né, de gordura, etc., tudo, e viu que aumentou muito o índice de gorduras negativas. Então, não foi bom o que ela fez. Aí ela suspendeu, passou todo mundo a fazer de tudo para usar outros tipos de óleo. Logicamente, grande parte desse pessoal não tem renda suficiente para ficar comprando bons óleos, por exemplo, de azeite de oliva, né? Mas, dentro das possibilidades, todos trocaram pelo azeite de oliva. Então, azeite de oliva, na pesquisa feita por ela, o nome até é Carol também, é Caroline, o mesmo nome da Anne Caroline Brito, que está fazendo o doutorado sobre o autismo, né, com microbiota intestinal. Mas ela estava fazendo isso, mas ela não fez nem mestrado, ela está apenas com pesquisa de campo. E nessa pesquisa passou para isso. Quando ela passou para o óleo azeite de oliva, então, 6 meses depois dos exames que ela conseguiu fazer com todos, que ela é da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde da prefeitura, por isso que pode fazer isso. Aí, nessa pesquisa que ela fez, caíram os níveis de gordura negativos. Então, as pessoas ficaram mais saudáveis. Aí, pronto, ela estabilizou nesse. Não voltou. O que ela viu que estava ruim os óleos de cozinha, todos são negativos, não tem nenhum bom. A gordura de porco, a banha de porco, melhorou, mas, de qualquer maneira, o número de gorduras ficou elevado. E o azeite de oliva melhorou totalmente, ficou bem melhor mesmo, ficou fantástico. Então, é o que ela está recomendando a todo mundo agora, com a pesquisa dela mesma, né? E as pesquisas estão sendo publicadas, a gente vai lendo. Agora, tem pesquisa que o grande problema é aquilo que eu comentei com vocês e que está nesse livro de Peter Goethe. Nós temos que tomar cuidado com pesquisas financiadas, porque uma pesquisa financiada, embora a gente saiba que existe uma grande parte dos pesquisadores que são pessoas sérias, que não são compráveis, mas existem pesquisadores compráveis, esse é o problema. Então, com um pesquisador comprável, a gente não tem como a gente ter certeza se aquilo que ele está falando é realmente o que ele foi comprado para falar. Infelizmente, isso existe em todas as profissões. Isso dá pena, né? Mas isso é a realidade. Bom, então, isso a gente já sabe, né? Então, essas patologias da placa beta-amiloide, que lembram que eu falei que já tem um desenvolvimento de uma maneira de nós destruirmos a placa beta-amiloide, né? Que é feito até na Unicamp. É a introdução de microbolhas nos vasos sanguíneos cerebrais e a cabeça da pessoa ser bombardeada por ultrassom. O ultrassom faz as microbolhas vibrarem intensamente e a vibração das microbolhas destrói as placas de beta-amiloide e acredito que as placas tau também. E com isso você poderá, com certeza, eliminar determinadas doenças, como, no caso, mal de Alzheimer, né? Isso é muito interessante. A pesquisa toda ainda está nos camundongos, tá? O grande problema nosso, como a gente está vendo nas vacinas, né, é que a gente leva muito tempo para poder utilizar e pesquisar no corpo humano. No caso das vacinas, existe uma aceleração provocada politicamente.
Então, essa aceleração pode trazer danos seríssimos a todos nós. Então, é um problema sério, sério, sério mesmo. Não há dúvida que toda a minha família está preparada para apenas tomar ivermectina e muita vitamina D e hidroxicloroquina, todo o protocolo feito, né? E azitromicina, né? E zinco, para evitar isso. Todos que se protegeram com isso, todos que tiveram Covid foram salvos, nem chegaram nem a entrar na fase 2, tá? Por causa disso. Então, a gente sabe, mas isso também foi proibido politicamente, né? Então, a cura, o tratamento e a cura, inclusive a prevenção, houve uma proibição política e que conseguiram enganar o povo todo em relação a isso, né? Então, muita gente está morrendo à toa, sem necessidade nenhuma, né? Eu vejo que no caso de minha filha, né, que mora em Natal, assim que ela disse, Roberto, meu marido, o Antônio pegou Covid. Eu digo, então, toma aí, mandei o protocolo esse, né, que fala todo o tratamento preventivo, que a doutora, tem vários médicos, mais de 100 médicos utilizando. Aí ela bateu o pé e exigiu o tratamento por esse protocolo, e lá era proibido, né? Mas aí fez o tratamento e ele não passou para a segunda fase. Mas não passou mesmo. Então, é isso. Agora, então, vocês vejam, na vacina é um perigo, porque a vacina que vai ser liberada, né? A gente não sabe qual vai ser, até a gente ter certeza da segurança dela é meio complicado. Por isso, na minha família, ninguém vai tomar vacina, todo mundo vai continuar com o protocolo do tratamento. Então, esse é uma coisa que cada um tem que pensar muito, né? Bom, a prevenção para o Alzheimer é uma polêmica, né? Mas nós temos que saber. Em todas as publicações que têm sido feitas sobre o Alzheimer, ainda existe uma coisa comum a todas, que é o estresse está presente em todas as pessoas que têm mal de Alzheimer, que desenvolvem mal de Alzheimer. Então, o estresse. Agora, vamos ter que identificar onde estão os níveis de estresse que são perigosos, tá? Nós sabemos que, hoje em dia, o nível de estresse que ataca todo o nosso sistema imunológico, inclusive, está atacando crianças. Então, nós estamos com crianças estressadas. Eu mesmo, agora, terminando o ano letivo e conversando com todos os pais, muitos deles, eu falei para os pais exatamente o que eu detetei. Olha, seu filho, o estresse dele está num nível tal que eu só encontrava em pessoas maduras. Aí fiz uma anamnese de novo, né? Mais uma anamnese com os pais, perguntando como é que está o uso do celular fora da aula, como está a hora de dormir, como está o jogo que ele joga de noite, pela madrugada. E todos os garotos, todos os meus alunos que estão estressados, que eu detetei o estresse, todos eles estão jogando de noite, estão utilizando o celular inadequadamente, todos. Então, o celular é o caminho mais fácil para o Alzheimer. O uso exagerado do celular é o caminho mais rápido para o mal de Alzheimer. Então, nós temos que tomar cuidado, porque isso, como eu falei na aula passada, isso serve para todos nós. Ou seja, nós temos que nos policiar em relação ao uso do celular. Essa história da gente ter que responder tudo instantaneamente tem que parar. Nós estamos tão acostumados que a gente passa o WhatsApp e na hora a gente quer a resposta, que a gente fica com raiva da pessoa que não respondeu. Mal educada, me deixou no vácuo, não sei o quê, aquela coisa. Não pode ser assim. Nós temos que ver que o celular é a melhor maneira da gente se comunicar, porque a pessoa que está do outro lado não precisa responder na mesma hora. Isso é que a gente tem que botar na cabeça. E é melhor, porque você não incomoda ninguém. Porque o telefone, que era a única possibilidade que a gente tinha de comunicação antigamente, incomodava. Porque você não sabia que horas a pessoa poderia atender você. Então, agora não. Agora, o que a gente tem? Agora sabe que a gente não precisa incomodar ninguém. A gente passa o WhatsApp, que quando a pessoa tiver tempo, vai ler, e quando ela tiver tempo, ela responde. Pronto, melhorou a coisa. Então, nós temos que nos acostumar com isso. Por exemplo, agora, meia hora antes de começar a nossa aula, 15 minutos antes, meu celular foi lá para baixo. Para quê? Para ficar com minha mulher. Para quê? Para, se por acaso tiver uma emergência, um filho ligar, uma pessoa assim,
para ela mesma atender. Agora, o WhatsApp, não. O WhatsApp ela não precisa atender. Fica com ela, meu celular, mas ela não precisa. Ela olha para ver se é alguma coisa urgente, né? Mas não precisa atender, senão ela vai ficar estressada com o meu celular, além de já ter o dela. Mas não, então fica lá. Agora, eu vou ficar com o celular negativo. As comunicações pelo celular que estão chegando para mim desde meia hora antes da nossa aula só vão ser vistas por mim ou antes de eu dormir ou amanhã de manhã. Aí eu respondo a todo mundo. Então, Marina diz, exatamente, Marina, é isso. Uma vacina a toque de caixa, e por interesses econômicos, disputa de poder, tá doido, não tomo, não deixo ninguém da minha família tomar de jeito nenhum. Óbvio que não. A não ser que seja obrigatório, a gente tem que arranjar uma maneira de não tomar. Se São Paulo, por exemplo, o ditador de lá vai obrigar, né? Vai querer obrigar o povo todo a tomar. E vai ser, inclusive, pago, né? Vai ser obrigado a tomar e pagar. A vacina nacional vai ser de graça e, logicamente, não vai ser obrigatória. A não ser que o Supremo Tribunal Federal, por algum motivo, alguma conveniência econômica ou de disputa de poder também, aceite as ideias do ditador lá e faça com que haja obrigatoriedade também. Mas isso é problema político, não é com a gente, não. Quer dizer, é com a gente, né? Porque somos nós que votamos nos caras, não no Supremo Tribunal Federal, mas somos nós que votamos nesses caras, né? Prefeito, governador, presidente, congressistas de todas as áreas, etc. O que está aparecendo errado, Marisa? Nem que você perguntou. Não entendi. Pode repetir, Marisa, que eu não entendi? Se está aparecendo errado. Que eu não estou vendo nada. Qualquer coisa você me responde. Ah, seu nome, Marisa Terezinha Germe. É esse o nome? Ah, tá certo. Então está aparecendo certinho. Tá. Ah, estava como outro, estava R. Era o seu que estava R marca? Acho que era, né? Acho que tinha um que estava R marca, eu não sabia quem era. Mas o seu aqui está aparecendo certinho. Bom, gente, reduzir o estresse. Então, essa é uma das coisas que aparece em todas as pesquisas ainda relacionadas ao Alzheimer. Tá? O que mais que aparece que a gente tem que estar atento? Então, reduzir o estresse, a gente já sabe. O ideal da redução do estresse é que a gente faça uma rotina, a gente anote, né? Faça uma relação do que nós estamos fazendo da hora que a gente acorda para a hora que vai dormir. Isso é ótimo para o neuropsicopedagogo orientar os profissionais que ele está formando, ele orientar os pacientes que ele está atendendo, ele orientar os alunos que ele está dando aula, tá? Que é isso, porque o estresse ataca todo mundo mesmo, tá? E é uma das coisas que mais prejudica todo o nosso sistema orgânico psíquico. Então, uma das coisas que eu tenho usado muito e as pessoas têm tido resultado espetacular é isso, você pegar amanhã, por exemplo, aí faz uma anotação, vai anotando numa agenda, num caderno, numa folha, sei lá, tudo que você está fazendo. Para, no dia seguinte, você analisar as besteiras que você está fazendo e que não tem necessidade nenhuma de fazer. Ou seja, aí você olha e diz, por que eu estou fazendo isso todo dia se isso não dá em nada? Não preciso fazer isso, então tira. Isso aqui eu preciso fazer, mas não todo dia, uma vez por semana está suficiente, tá? Então põe uma vez por semana, já diz logo qual é o dia que você vai fazer. O que você pode mudar a maneira de fazer para ficar melhor, mais prazeroso, né? O que você pode incluir que vai fazer com que o seu dia seja maravilhoso, você sinta o prazer de ter curtido aquele dia. Às vezes a gente está estressado no dia, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, não tem tempo para nada. Aí, de repente, você introduz uma coisa que lhe dá prazer. Começa a sobrar tempo. Por quê? Porque o cérebro adora que você se divirta, se distraia, etc. Aí ele consegue arrumar um jeito de aumentar o seu dia. O seu dia passa de 24 horas para 48. Não é bem assim, é o contrário que ele faz. Ele aumenta a velocidade de raciocínio, aí parece que o dia você teve mais tempo para fazer as coisas. Né? Isso é muito bacana. E isso tem que fazer constantemente, essa verificação da rotina. E é bom a gente ensinar as pessoas, porque você conseguindo diminuir o estresse dos seus pacientes, você já tem meio caminho andado para conseguir toda a cura deles. Né?
Outro, eliminar a ociosidade cerebral. É outra coisa importantíssima que também está em todas as pessoas com mal de Alzheimer, é a ociosidade cerebral. Aí, olha só, alguém, que eu não me lembro quem foi, que está sempre comigo, etc., e que assiste todas as minhas palestras, deve ter sido um filho meu, tudo. Aí diz o seguinte, mas olha só, aquela ociosidade cerebral, como é que pode isso se aquela professora da Universidade Federal e da Universidade Católica, que ela é pós-doutora, estuda a vida toda, pós-doutora pela Sorbonne de Paris, e ela está com Alzheimer? Ela não tem ociosidade cerebral, a não ser que ela... Porque tem que ter tudo, tá? É estresse, ociosidade cerebral e outra coisa que eu vou falar. Então, se você não tiver estresse, você não tem Alzheimer. Se você não tiver ociosidade cerebral, você não... Se você não tiver todos, tá? Qualquer um desses, a menos, livra você do Alzheimer. Então, ociosidade cerebral. Aí eu pensei, ué, como é que pode isso? Aí, como eu conheço ela, né? Há muito tempo que eu não a vejo, né? Então, eu vi o seguinte, o problema é que ela tem ociosidade cerebral, sim. Não é pela pessoa estudar muito que não tem ociosidade cerebral. É pela pessoa não diversificar a sua atividade cerebral. A diversificação é que faz com que você utilize todo o córtex cerebral. Então, é muito importante nós entendermos que a diversificação é que elimina isso. O que significa diversificar? É a gente, quem assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme antigo, né? Lembra que o professor disse isso para o pessoal, que você tem que curtir todos os momentos do seu dia, que é carpe diem. Aquele termo carpe diem significa exatamente, você tem que curtir muito todos os momentos do seu dia. Aproveite o dia, né? Mas a palavra... Com isso, o que acontece? Se você... O nosso dia nos traz oportunidades maravilhosas de nós utilizarmos todo o nosso cérebro. Repare, você acordou, logicamente você encontrou com as pessoas na sua casa, então se você se dedicou a cada uma dessas pessoas, se dedicou mesmo, em vez de você só passar por ela, bom dia, bom dia, bom dia, não, se dedicou, como é que está você, como é que está, foi a noite, né? Tem algum planejamento para hoje, você se dedicar durante um segundo, alguns segundos a todas as pessoas que você encontrar em casa, na rua, no trabalho. Alguns segundos, não precisa ficar fofocando, não. Alguns segundos para você se dedicar a cada pessoa. Essa dedicação a cada pessoa é uma dedicação que vai estar registrada em algum outro lugar do cérebro, vários lugares do cérebro. Aí você vai comer, em vez de você simplesmente vir comer, você prepara com toda atenção alguma coisa, nem que seja um temperinho de nada demais que você vai colocar na sua... Com todo prazer, você está usando outra área cerebral, porque você não está só pegando a comida e comendo, você está se dedicando a entender aquela comida e a botar um tempero seu ali. Você está pegando outras áreas. Encontrou uma criança, chegou em casa, tem uma criança no chão, senta, vai brincar com a criança durante alguns segundos, alguns minutinhos, poucos. O que acontece? Você está usando uma outra área cerebral que já está até enferrujada, de brincadeira. Então, a diversidade da atividade nossa é que vai eliminar a ociosidade cerebral. Então, nós vimos o estresse e eliminar a ociosidade cerebral. Tá? Outra coisa excelente para o Alzheimer, alimentação saudável e bons hábitos, lógico, né? Isso a gente sabe, serve para tudo. E, obviamente, atividade física regular. Então, você tendo alimentação saudável, bons hábitos, atividade física regular, eliminando a ociosidade cerebral, você se dedicando ao carpe diem e reduzindo o estresse, nossa, maravilhoso. A atividade física regular, ela tem que ser regular mesmo, a gente tem que... É uma coisa que é importantíssimo, nós sabemos que não precisa esperar ter força de vontade, porque nunca ela virá. A força de vontade, ela não vem sozinha, mas não vem nunca. Nós temos que forçar a atividade física regular, forçar no primeiro dia, forçar no segundo dia, forçar no terceiro dia, porque, de repente, é essa forçação que vai fazer com que a gente tenha força de vontade. Tá? E forçar coisa pouca, para a gente não perder vontade. Às vezes a pessoa... Aí vou começar a fazer atividade física. Aí entra numa academia, faz milhões de exercícios, no dia seguinte já não quer mais ir. Então, é forçar coisas pequenas.
Tá? O meu, por acaso, por exemplo, eu peguei que meu filho me ensinou uma sequência que eu posso fazer até em quarto de hotel pequenininho, porque eu vivo viajando, né? Então, uma sequência que mexe com o corpo inteiro, tá? Inteiro. Tanto a parte de alongamento como a parte de musculação, do corpo todo. Então, essa sequência eu faço dia sim, dia não, dia sim, dia não. Com isso, antes eu forçava. Agora é um prazer imenso fazer isso. Aí você faz o quê? Você libera, essa atividade física libera o hormônio irisina. Esse hormônio, irisina, ele é totalmente ligado a tudo que nós estamos estudando, as conexões neurais. Então, o irisina, ele só é liberado corretamente com atividade física regular. Então, as nossas conexões neurais todas, tudo nosso, a gente precisa que as nossas conexões neurais estejam atuando corretamente. E ele é exatamente quem estimula, melhora todas as conexões neurais, que são o quê? Sinapses, a comunicação entre os neurônios. É exatamente o que a gente precisa para tudo, para a inteligência, para comando motor, para tudo. Então, esse hormônio irisina, ele só é bem liberado pela atividade física. Então, você veja a importância disso. Então, com isso aqui, adeus Alzheimer. Pode ter certeza que aí não tem Alzheimer nem nada. Aí serve para quem já tem Alzheimer? Serve sim. Pode não eliminar o Alzheimer, que a gente não viu nada ainda, nós não vimos, não temos notícia de ninguém com Alzheimer que tenha eliminado o Alzheimer. Eu não tenho nenhuma notícia sobre isso ainda, posso vir a ter. Mas se a gente começa a fazer tudo isso antes do Alzheimer entrar pelo processo da eliminação total de movimentos, etc., né? A gente tem que ser logo no início do Alzheimer, com certeza nós vamos estabilizar, pelo menos ele não vai progredir. Agora, nós não temos que ter essa perspectiva, não. Nós temos que ter perspectiva dele curar, mas não criar expectativa. Lembram sempre disso, né? Criar perspectivas de cura, mas sem criar expectativa nenhuma. Um dia vai curar, vamos fazendo. Aí, com certeza, estabilizar vai. Muito importante isso. Aí a gente entra no processo, então, a gente saiu da Baía de Melina, Alzheimer, tudo, a gente entra no processo do sistema nervoso central, tá? Que também é de suma importância para tudo isso que nós estamos estudando, né? Então, nessa figura, a gente vê que toda parte, né, do sistema nervoso que tem envolvimento com ossos é o que a gente chama de SNC, Sistema Nervoso Central, né? Cérebro, tronco encefálico, cerebelo, medula espinhal, tudo isso é o sistema nervoso central, né? Todo ele é o sistema nervoso central, tá? Então, vamos ver, em primeiro lugar, o próprio cérebro, tá? Opa. Aqui. Ele foi e voltou. Alguma coisa aqui. Mas, pelo menos, foi para o lugar certo agora. Então, o cérebro, nós temos o que no cérebro? Uma das coisas muito importantes que nós temos que lembrar sempre, né? E lembrar justamente por causa dos problemas que nós vamos encontrar, dos desafios que nós vamos encontrar com todas as pessoas que estão com a gente, com algumas pessoas que estão com a gente, né? É que o cérebro tem 2 hemisférios, lógico, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E esses hemisférios são ligados pelo corpo caloso. Por que nós temos que saber isso? Por causa das avarias do corpo caloso que nós já comentamos anteontem sobre a agenesia e a digenesia do corpo caloso. Mas vamos ver o que tem no hemisfério, qual é a característica mais aceita para o hemisfério esquerdo, por exemplo. O que é mais aceito como funções do hemisfério esquerdo é o pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, ciências e matemática, habilidades com número, controle da mão direita. Então, reparem, tudo nosso organismo, com exceção de uma área que nós vamos ver hoje, é invertido. Tudo, exceto um que a gente vai ver hoje. Então, o cérebro esquerdo comanda o nosso lado direito, tá? Então, tudo é invertido. Cérebro esquerdo comanda o lado direito e vice-versa, tá? Esse é o cérebro esquerdo, porque aqui está a frente da pessoa, né? Aqui é a parte de trás, o nariz da pessoa aqui.
O cérebro direito, quer dizer, o hemisfério direito, lado direito cerebral, ele já é ligado à parte emocional. Aqui é a parte lógica, na esquerda, e aqui é a parte emocional. Como eu comentei com vocês já, que é uma ciência um pouco diferente dos estudos de Aventino Agostini, daí de Passo Fundo, né? E que a gente vai discutir isso da próxima vez que eu for aí. Então, a parte emocional, o lado direito, é que está com a consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, iluminação, insight, aquele negócio, ter um estalo, né? O estalo. Os estalos ocorrem no hemisfério direito. Tá? A tridimensionalidade no hemisfério direito, a percepção da tridimensionalidade, o pensamento globalístico, holístico, a consciência musical. A consciência musical é o quê? Por exemplo, na hora que está tocando uma música, você entende a música, as notas, pelo cérebro lado esquerdo cerebral, mas você tem a consciência dos acordes, da beleza musical, pelo hemisfério direito. E aqui é que é o controle da mão esquerda, da perna esquerda, de toda a parte esquerda do nosso corpo, né? Então, isso aí é interessante a gente saber, né? Então, isso pode trazer problema, não pode? Pode, lógico que pode. Que problema? Quando a gente não tem o corpo caloso desenvolvido corretamente. Ou seja, se houver alguma má formação no corpo caloso, que é justamente a separação entre os dois hemisférios, a gente vai ter problema. Então, a separação vai dar problema? Não é eu chamei de separação, mas está errado. Não é separação. O corpo caloso é a ligação entre os dois hemisférios, ou seja, o corpo caloso é constituído por 500 milhões de fibras nervosas, ou seja, 500 milhões de neurônios, que fazem a ligação entre os dois hemisférios. Então, todo raciocínio do hemisfério é ligado a todo o raciocínio do outro por esses 500 milhões de neurônios. Nós já comentamos sobre isso. Então, se houver uma redução do tamanho do corpo caloso, ou se houver a eliminação do corpo caloso, tá? A agenesia ou a digenesia, lógico que vai ter problema. Vários problemas nós vamos ter, né? Entre esses problemas estarão, por exemplo, uma falha na conexão interhemisférica. Então, olha só, a gente já vai ter problemas no comando corporal, porque a gente vai ter uma dificuldade muito grande de mexer com as pernas, com os braços, vai ter uma dificuldade. A gente pode desenvolver uma dificuldade imensa de comando, porque a falha na comunicação interhemisférica traz isso. Traz o quê? Traz falha no raciocínio, traz um monte de coisa. Tem uma síndrome, por exemplo, que é a síndrome da desconexão cerebral. Por quê? A memória do lado esquerdo não é comparado com o do lado direito. O aprendizado de um lado não é compartilhado entre os dois. E aí a dificuldade grande no aprendizado e na memória. Lembra que eu comentei que cada vez que a gente capta uma informação, essa informação ela só vai se tornar consciente depois que o cérebro pega aquela informação, por exemplo, visual, e vai buscar em todo o corpo, em todo o córtex cerebral, nas memórias todas que nós temos, alguma coisa semelhante àquilo para ela ressignificar aquilo e tornar consciente aquela imagem, a imagem sonora, a imagem visual, a imagem tátil, a imagem tudo, né? Pois bem, com a pessoa sem o corpo caloso, isso fica muito difícil, porque ele não vai ter acesso fácil às informações que estão no hemisfério oposto. Então, isso significa que ele vai ter mais dificuldade de visualização das coisas, de entendimento das coisas, de guardar na memória as coisas e de aprender. Então, a aprendizagem fica bastante prejudicada com isso. Então, esse é a agenesia ou a digenesia do corpo caloso provocam isso, né? E outras coisas que provocam são aí mau funcionamento do corpo inteiro. Aí vai acontecer tudo isso que a gente botou aí, dor de cabeça, pode ter convulsões. Tem um menino que eu estou acompanhando que está com a agenesia do corpo caloso, e ele tinha convulsões, agora não tem mais não. Agora ele reduziu bastante por causa da elevação da autoestima que a gente está fazendo. Distúrbio do PAC,
né? Porque precisa da integração, né? O PAC é fundamental, tá? Como a Mayara falou. Então, vai ter convulsão, falha cognitiva, dificuldade para comer, para engolir, falhas motoras, né? Óbvio, né? Deficiência visual pode ter, porque, obviamente, o olho direito é processado no cérebro esquerdo, no lado esquerdo, e o olho esquerdo no lado direito. Então, essa falha na intercomunicação vai dar falha na visão, na própria visualização. Falha na coordenação muscular, a gente já falou, lógico, vai ser uma dificuldade muito grande de mexer com os braços, pernas. Problemas de sono, porque aí é o problema isso que toda a agenesia acaba causando um estresse neural. Esse estresse neural vai prejudicar o sono, vai dar falta de sono, inclusive, né? Problemas durante o sono e até falta de sono também. Insônia é comum. Déficit de atenção, óbvio. É outra coisa que vai causar é déficit de atenção também, não tem nem dúvida. Ou seja, uma série de problemas podem aparecer e podem ser intensificados. Agora, todos eles podem ser reduzidos se nós fizermos um tratamento. O fonoaudiólogo pode fazer tratamentos maravilhosos, porque só em ele tratar o distúrbio do PAC de uma criança com agenesia, ele já está acostumando o processador auditivo e demais processadores interligados, todos eles são interligados, né, a começar a raciocinar e a começar a provocar interligação hemisférica por outros neurônios que não sejam os do corpo caloso. Então, é isso que nós estamos fazendo com esse menino, por exemplo. Tem vários que a gente está acompanhando o acompanhamento, né? E alguns que nós mesmos estamos acompanhando e que está melhorando bastante. A criança já está começando a ter uma aprendizagem melhor, as memórias já começam a dar sinais de que vão melhorar. Nós não podemos criar expectativa, eu sempre falo isso, né? Mas, então, vai melhorando aos pouquinhos a funcionamento de todo, o homeostático todo, né? O funcionamento de todo o corpo da pessoa, né? Então, esse é se vocês encontrarem criança com agenesia ou com digenesia do corpo caloso, não entre naquela de acreditar no laudo médico que a criança nunca vai fazer isso, nunca mais vai poder fazer isso, nunca mais, porque é mentira. É uma mentira que não é por vontade de mentir, né? É mentira por desconhecimento da própria ciência médica, porque ainda não, infelizmente, né, poucas áreas médicas fazem um trabalho da psicossomática, um trabalho de entendimento das outras terapias, em vez de só a terapia medicamentosa alopática, né? Infelizmente é isso. Então, esse é talvez uma das maiores dificuldades que a gente tenha no tratamento, no acompanhamento. Ver se eu encontrei alguma coisa pior. Não, acho que é uma grande dificuldade, né? Eu não considero nada pior, né? Tudo é possível, como eu falei para vocês, tudo é possível, né? Bom, esse foi, então, essa parte do cérebro, né? Que tem muita coisa a mais, mas nós vamos comentar mais sobre isso que está diretamente ligado aos problemas que nós vamos encontrar, né? E outra área cerebral importante é o tronco encefálico. Que o tronco encefálico, ele tem uma importância maravilhosa para proteger a nossa mente de estar toda ela estressada com um monte de coisa para fazer. Então, o tronco encefálico assume uma porção de funções automáticas. E essas funções automáticas dele liberam todo o córtex cerebral para raciocínio, para comando motor, principalmente para inteligência, para todas as inteligências e tudo, né? Então, a importância dele é total, né? O tronco encefálico é algo fundamental. Ele é dividido nessas três coisas, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, como a gente viu aqui, né? E, com isso, cada área dessa, o mesencéfalo aqui, o verdinho, a ponte esse azul e o bulbo mais alaranjado, né? Avermelhado, sei lá. Então, cada um deles assume umas funções que liberam totalmente o cérebro. Por exemplo, o bulbo.
esse primeiro daqui, né? De mais de baixo. Todo o automatismo, imagina se a gente tivesse que raciocinar com a nossa consciência para manter a nossa frequência cardíaca. A gente já teria morrido, porque a gente ia esquecer de manter os batimentos cardíacos, como a gente às vezes esquece de beber água. Então, já pensou? Então, é automático. A frequência cardíaca é toda controlada automaticamente pela essa parte do tronco encefálico, que é o bulbo. Então, ele é que raciocina e mantém a frequência cardíaca certinha lá, manda todos os comandos motores para lá direitinho. Tá? Envia os sinais elétricos para lá, para o coração, para ficar mantendo toda a frequência cardíaca. Outra coisa que o bulbo faz, respiração. Então, a nossa respiração é automática. Só tem uma área aqui dentro do córtex cerebral, que a gente vai ver também no nosso curso, que consegue conter a respiração. Então, a gente tem um comando, a gente consegue comandar aquele negócio de prender a respiração. Mas a respiração, o automatismo dela, está todo aqui no bulbo. Tem uns meninos lá de uma determinada ilha no Pacífico que eles conseguem, eles são os pescadores, né? Mergulhadores pescadores. Então, eles têm esse bulbo, eles têm uma interferência nesse bulbo, junto com essa área do córtex cerebral, que eles conseguem prender a respiração por um tempo incrivelmente longo. Para a gente é impossível, a gente morreria, mas eles não, eles conseguem, porque ao longo das gerações todas deles, eles foram necessitando de ficar com a respiração presa durante muito tempo para poder pescar mais tempo e mais profundamente. Então, é uma raça diferente, desenvolver uma diferente raça de humanos com essa capacidade totalmente diferenciada de ficar sem respirar durante muito tempo. É impressionante. Tem sido feitas muitas reportagens sobre esse grupo de pessoas, né? São os mergulhadores pescadores de umas ilhas lá no Pacífico. Muito interessante isso. Ou seja, o organismo humano, aos poucos, ele vai se adaptando ao meio, né? Então, lá esse pessoal consegue fazer isso de uma maneira espetacular. Outra, pressão arterial, né? A manutenção da pressão arterial também é automática pelo bulbo. Tá? Que nós precisamos da pressão para manter o sangue sendo jogado por todas as áreas do corpo, né? Então, a manutenção correta da pressão é feita automaticamente pelo bulbo. Ele calcula e mantém a pressão correta. Às vezes a gente tem pressão alta. Por quê? Porque ele está calculando que a pressão tem que aumentar por alguma necessidade do organismo. Então, a nossa pressão alta é porque nós estamos trabalhando o nosso organismo de uma maneira tão errada que estamos dando informações ao bulbo que ele precisa aumentar a pressão. Então, pressão alta é escolha errada de vida. Alguma coisa errada que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tá? Principalmente causado pelo sempre estresse, e que acabou fazendo com que o bulbo ficasse acostumado a manter uma pressão mais elevada do que o normal. Então, para o bulbo, aquela pressão é a necessidade sua, e pode trazer problema. Então, a gente acaba tendo que tomar medicamentos para diminuir a pressão por causa de um erro nosso, o erro nosso de escolhas erradas de vida. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que acostumar nossos alunos, nossos filhos, a reduzirem essas coisas erradas de vida, como estresse, tudo aquilo que a gente falou, né? Para evitar, inclusive comida, né? Alimentação também, alimentação com muito sal. Nossa Senhora, vai disparar todo o processo de... O bulbo vai sentir que está havendo uma necessidade de aumentar a pressão. Tá? Então, ele vai se acostumar com a pressão elevada. Então, a gente tem o máximo que a gente puder reduzir sal na comida, tudo, é melhor para não dar uma informação errada que ele registre como rotina para ele. Tá? A pressão... O reflexo da tosse também é automatismo do bulbo, com uma necessidade de expulsar algum corpo estranho. Então, se há uma informação, tem um corpo estranho nas artérias, nas vias respiratórias, aí essa ideia faz com que a gente tenha essa tendência ao reflexo da tosse. Espirro, mesma coisa. Alguma coisa estranha, uma temperatura exagerada, onde diferença muito grande a temperatura, aí você acaba espirrando.
O reflexo de engolir e também o reflexo de vomitar é provocado automaticamente pelo bulbo também. Tá? Então, são coisas automáticas que a gente não precisa raciocinar para isso. O vômito, às vezes, você pode provocar o vômito, mas aí ele não é automático. O vômito, normalmente, é automático quando o organismo precisa expulsar alguma coisa que está no estômago. Então, se ele sente, ele recebe uma informação do estômago dizendo tem coisa venenosa aqui, tem alguma coisa me envenenando aqui, tem algo que não está certo, tem algo que está estragado, tem alguma coisa estranha, aí ele automaticamente ele provoca um vômito, ele não espera nem você querer, tanto que às vezes a gente não consegue nem chegar no local para vomitar. Por quê? Porque ele recebeu a comunicação e ele não quer nem saber se você pode ou não, se você está no local inconveniente ou não. Ele quer proteger você. Então, o bulbo provoca o vômito. Tá? A gente tem que sair correndo. Tá? E a ponte? A ponte, que é essa parte acima do bulbo, né, é o automatismo do sono. Ou seja, se por acaso o organismo está sentindo uma necessidade de dormir, tá? Você está cansado, tem que recuperar, a ponte não quer nem saber, ela vai fazer você ficar sonolento e você vai ter que dormir. E, às vezes, a gente sente isso num aluno nosso, uma pessoa que está com a gente, você percebe que ele está ficando sonolento. É a ponte que detetou. Então, se a gente diz, joga uma água no rosto, a gente pode não estar fazendo a coisa correta, porque pode ser que a necessidade seja uma necessidade importante, que a pessoa esteja entrando num processo de estresse tal e de esgotamento tal, que precisa tirar uma soneca mesmo. Então, se houver possibilidade, isso eu mando todos os professores fazerem na escola, tá? Se a criança começar a ter sonolência, a gente diz, pede ao coordenador, etc., leva fulano para tirar uma soneca, tá? E se a gente não tem coordenador, não tem nada, fulano, recosta a cabeça aí na carteira e tira uma soneca. Ninguém vai perceber, não. Ninguém vai ligar, não. Tira a soneca porque você não vai conseguir aproveitar nada da aula e você vai forçar o seu cérebro. Então, isso é muito importante a gente saber disso. Que a ponte, quando traz a sonolência, é porque a sonolência é necessária, o descanso é necessário naquela hora. Tá? Então, é muito importante esse respeito à ponte. A ponte diz isso. A respiração também, ela também afeta a respiração, também afeta a deglutição. Ela afeta também o controle da bexiga, que o bulbo não afeta. Então, por exemplo, a necessidade, a bexiga está enchendo, então ela vai provocar a pessoa liberar a urina. Tá? Então, a gente tem como comandar, conter isso durante algum tempo, e a área que nós vamos ver interior é um lobo interior no cérebro, então nós vamos ver ele. É quem comanda isso. Quem comanda a contenção para não fazer xixi na hora que a bexiga quer liberar a urina. A audição também, o processo auditivo, ele passa pela ponte também. O equilíbrio passa pela ponte. O equilíbrio é todo aqui no cerebelo, que a gente vai ver mais tarde. Mas ele também passa pela ponte, porque a cerebelo manda informações para cá, e essas informações, muitas delas, vão automaticamente para as pernas e os braços para a gente se equilibrar. Tá? Então, a ligação da ponte com o córtex motor é direta. Tá? Então, muitas vezes, a ponte nem manda nada para o córtex motor, já manda a informação, tá? Direto para comandar braço, perna, para a gente não cair. Tá? Então, ela está aqui na ponte. O outro, gostos. Gostar de uma coisa, não gostar de outra, é uma coisa interessante da ponte também, né? Você sentir um gosto mais agradável, menos agradável. É da ponte esse automatismo do gosto. Tá? Aí repare no autismo, né? Se tiver muita rede neural, muita fibra nervosa levando isso para o cérebro, o autista vai amplificar o gosto e vai ter aquela hipersensibilidade gustativa, né? Gustativa também, né? Além do córtex gustativo, que é aqui no meio. O movimento dos olhos também passa por aqui. Expressões faciais também passa por aqui. Então, a ponte também tem atuações automáticas no movimento dos olhos e das expressões faciais. Por exemplo, quando nós estamos dormindo e a gente está naquele período do Rapid Eye Movement, né? Que é o sono REM, por que os olhos têm que ficar
acionados violentamente para todos os lados durante o sono REM. Nós não sabemos a razão disso, né? Eu, pelo menos, não encontrei essa razão que eu pudesse aceitar, né? Mas pode ser para evitar o aquecimento exagerado, né? Sei lá, alguma coisa assim, não sei para que seria. Mas esse movimento rápido dos olhos não é consciente. Esse movimento rápido dos olhos, ele é provocado pela ponte. Então, a ponte é que provoca o movimento rápido dos olhos toda vez que a gente entra em sono REM. E expressões faciais, que às vezes são automáticas nossas, também são da ponte. Tá? Que às vezes, sem sentir, a gente fez um gesto, um cacuete, uma coisa, é a ponte. Aqueles cacuetes que a pessoa não comanda, você piscar o olho, de repente, um cacuete, né? Você não é conscientemente fazendo aquilo, é a ponte quem determina, tá? Essas expressões faciais. É automático, não é consciente, tá? Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa com cacuete e diz, por que ela não para? Não, ela não tem como parar, é automático, é a ponte. E às vezes você tem certas síndromes que a pessoa tem expressões faciais constantes, né? Certas síndromes, certo transtorno. É comandado pela ponte, não é consciente. Então, a ponte tem essa situação, né? E o outro é o mesencéfalo. O mesencéfalo também atua nos movimentos oculares, tá? Essa parte daqui. Também na audição, tônus muscular. Agora, o mesencéfalo atua também na sensação de prazer. Ele ajuda a sensação de prazer, né? Quando ele passa por ele serotonina, né? E o sono e vigília também são afetados também são controlados pelo mesencéfalo também. Ele também atua junto com a ponte naquela hora é bom dormir agora você pode ficar acordado, você está bem, pode ficar acordado, não, você precisa relaxar, tem que dormir. O sono e vigília também é comandado pelo mesencéfalo junto com a ponte. Tá? Estar alerta, naturalmente, é dele. Agora, outra coisa, automatismo do mesencéfalo é a regulação da nossa temperatura corporal. Então, toda a temperatura corporal é controlada por ele, tá? Pelo mesencéfalo. Aí vem o cerebelo. O cerebelo é fantástico, né? O cerebelo é fantástico. Lembra, acho que eu mostrei para vocês, né, aquela mapeamento cerebral da mulher sem cerebelo. Então, ele é colado, né, juntinho do cérebro, mas só que ele tem o mesmo número de neurônios que os dois hemisférios cerebrais juntos. Então, você vê, o número de neurônios dele é imenso, é enorme, muito grande. O número de redes neurais dele é fantástico, imenso, porque ele é uma área cerebral em que ele resolve um monte de algoritmo. Ele é um computador dentro de um outro computador, né? O nosso cérebro é um verdadeiro supercomputador. O cerebelo é um hipercomputador, ou seja, ele consegue fazer cálculos impossíveis, cálculos que para nós seriam considerados quase impraticáveis pelo número de neurônios, né? E esses cálculos a gente não sabe exatamente para quê, quais são as outras funções do cerebelo. Eu desconfio que tem muito mais, a finalidade dele é muito superior ao que a ciência descobriu, porque não teria motivo para ter tanta rede neural, tanta atividade só para o equilíbrio, tá? Eu não acredito que seja isso só. Alguma coisa a mais nós vamos descobrir futuramente, tá? Então, o cerebelo, o que ele faz? As funções dele são simples. Os movimentos voluntários do corpo, por exemplo, o tronco cerebral e o cerebelo são os que fazem quando a gente bate com aquele martelinho no joelho, da perna levantar, né? Então, são movimentos voluntários do corpo, ocorrem também comandado pelo cerebelo. O equilíbrio é a parte principal que nós conhecemos dele, tá? Agora, ele interfere em toda a aprendizagem motora. Então, o cerebelo é que faz os cálculos para nós entendermos como nós vamos comandar o córtex motor, que é mais ou menos por aqui, né? O córtex motor e o pré-motor, né? Para a gente andar de bicicleta, aprender toda a aprendizagem motora, coordenação motora,
tá? Ela é processada nos algoritmos que são todos resolvidos constantemente por esse super, hiper computador que nós temos aqui, que a gente chama de cerebelo, e cujas funções nós não fazemos a menor ideia quais são as outras funções. Eu tenho certeza que as funções são muito mais do que isso que nós estamos falando. E postura também, né? Agora, pela ciência médica é só isso. Agora, uma coisa característica do cerebelo, que eu falei rapidamente para vocês, que tem uma parte do nosso corpo que não é invertida, é o cerebelo. No cerebelo, o lado direito do cerebelo comanda o lado direito do corpo. O lado esquerdo do cerebelo comanda o lado esquerdo do corpo. Ele não é invertido. Ele vai diretamente para... Cada lado comanda aquele lado mesmo. Tá? É interessante, né? Então, é uma coisa que muda a lógica, né? Não sei por que isso, né? A gente não sabe por que existe isso. Não, a gente tentar descobrir as razões das coisas que existem no nosso organismo é complicado, né? É como se o engenheiro que construiu isso, né, estava fazendo experimentações, né? Porque cada coisa que a gente vê que a gente não tem sentido. Como é que será que cara... Por que foi feito dessa forma, meu Deus? Como, de repente, descobriu que aqui não precisa inverter, lá precisa inverter? É incrível, né? Para quem acredita em Deus é fácil, a Deus fez, né? Mas para quem não acredita, fica dizendo, como é que esse troço se desenvolveu assim, sozinho? Como é que isso evoluiu para ficar dessa forma? Como pode? Eu tenho pena desses caras, porque eles ficam malucos. Se bem que é bacana a gente ficar maluco com isso, para a gente descobrir mais coisas, né? Eu, quando estou pesquisando, não tem nada a ver com acreditar em Deus, nem religião, nem nada. Então, e as doenças? As doenças que ocorrem provocadas por isso são as ataxias, por exemplo, né? Que é a falha em toda a coordenação dos movimentos. Então, essa é uma das doenças ocorridas por falhas no cerebelo. A pessoa, obviamente, perde a coordenação motora, porque se ele é que faz todos os cálculos de coordenação, de equilíbrio, né? Então, a pessoa é uma das doenças comuns. Perda de equilíbrio não tem nem dúvida que vai ocorrer, né? Óbvio, né? Porque sem o cálculo já era. Aquela mulher, por exemplo, ela para se equilibrar, ela usava o córtex cerebral, calculava o córtex cerebral. Por isso que ela teve uma deficiência intelectual braba, né? Porque o cérebro dela ficou todo sendo usado para o equilíbrio. Aí vocês, não sei se lembram, é bom lembrar aqui para vocês, da experiência que nós estamos fazendo com o microcéfalo. O microcéfalo que não tem cerebelo. Porque nós achávamos que quem não tem cerebelo não sobrevive. Quem não sobrevive é quem não tem o cérebro todo, né? Mas o cerebelo sobrevive. Então, sobrevive, mas tem um desenvolvimento, tem uma deficiência intelectual provocada muito forte por causa do estresse, da sobrecarga que vai ter em todo o córtex cerebral. Então, a experimentação que nós estamos fazendo, se vocês se lembram, é essas crianças microcéfalas sem cerebelo passarem a maior parte do tempo possível numa cadeira de rodas com aquele apoio de cabeça. Tem até um agora aqui na Bahia que tem uma ex-aluna minha que tem uma creche que já está fazendo essa experiência, né? Combinou com a família e então se cotizaram, compraram a cadeira de roda, puseram aquele apoio de cabeça. Então a criança passa a maior parte do tempo com aquilo, porque aí ela não se mexe, né? Ela vai, então, aprendendo tudo. Para quê? Para a gente tentar desenvolver todo o cérebro dela, na parte intelectual, enquanto ela está pequenininha, sem prejuízo nenhum do que o cérebro faria, que o cérebro iria assumir o equilíbrio. Aí, de vez em quando, tira essa da cadeira, anda com ela e tudo, mas aí volta para a cadeira, só para ficar mexendo com o corpo todo, né? E volta para a cadeira. Nós só vamos ter resultado dessa experiência daqui a alguns anos, né? Por enquanto é só fazer a experiência mesmo. Não tem como a gente saber agora que cada coisa dessa, o resultado é lento, né? Bastante lento. Então, agora ele também provoca distúrbio da fala, né? A gente sabe disso. E por quê? Porque a fala, o que é a fala? É comando motor também, né?
é aquela área de Broca que tem por aqui, né? Nessa área daqui. A área de Broca é o quê? É o comando motor, é o córtex motor da boca. Então, aqui nós temos o córtex motor, aqui o pré-motor, e a área de Broca é o córtex motor do músculo da boca. Então, como todo o córtex motor ele é ligado aos cálculos do cerebelo, né? Os cálculos do cerebelo, então, se não houver o cálculo correto do cerebelo, naturalmente vai ter distúrbio de fala também. A pessoa pode ter dificuldade, troca a letra, dificuldade de falar, etc. Né? Outro distúrbio que vai acontecer é o desmovimento ocular, tá? Que é comando do cristalino. Então, o comando, não só do cristalino, como da retina, do olho em si, né? Então, todo o comando acaba tendo falha também, alguns distúrbios ali por causa do cerebelo. Então, o cerebelo ele interfere em diversos comandos motores. Então, diversas doenças, síndromes, transtornos, dificuldades, diversos sintomas, né? Vamos chamar assim. Diversos sintomas incorretos no organismo podem ocorrer por avarias no cerebelo. Tá? Ele é super importante, né? A gente já viu aí. E ligado também, por exemplo, o distúrbio da fala, né? Não, o distúrbio do movimento ocular, por exemplo, o cerebelo faz o cálculo e a gente viu aqui que o mesencéfalo, tá? Leva para lá para os movimentos oculares. Então, o cerebelo e o mesencéfalo, eles acabam prejudicando os movimentos oculares também, né? Trazendo interferência nos movimentos oculares. Essas doenças. São problemas sérios que nós temos. Né? E aí vem a medula espinhal. Né? A medula espinhal, que aí é toda a parte que sai daqui e vai para todo o corpo humano, né? Carregando todas as fibras nervosas que vão comandar o corpo inteiro, né? Então, toda a nossa ligação cérebro com todas as áreas do nosso corpo vão pela medula espinhal. Você vê que um seccionamento da medula espinhal traz a tetraplegia, né? Pode trazer a paralisia de alguma forma. Qualquer problema que haja na medula espinhal, logicamente, vai deixar de enviar comando para os braços, para as pernas, para os pés, para alguma área. Então, vai haver a paralisia. A medula espinhal é parte super importante em tudo isso, né? É fundamental a importância a medula espinhal. Aí vamos ver, então, a medula, como é que ela funciona na realidade, né? Você vê, vamos tirar uma seção da medula, foi o que a gente tirou aqui nessa seção da medula. Então, o que acontece? Vamos ver como é que é o comando de um músculo, certo? Aqui está o neurônio, um neurônio que sai lá da cabeça, né? Sai da cabeça para esse músculo, ou ele sai também daqui do tronco encefálico, que às vezes o comando vem do tronco encefálico, às vezes vem do comando motor. Então, esse neurônio recebe a informação de que tem que mexer, digamos, com o dedo do pé. Aí, esse neurônio traz a informação elétrica e química, que a gente já viu isso, né? E vem, aí entra na medula. Aí, quando ele entra na medula, ele vem, entra na medula. Esse neurônio vem por dentro da medula mesmo, vem por dentro da medula. Aí ele chega nesse disco, num dos discos da medula, que é cheio de discos, né? Aí ele passa a informação para um interneurônio. Lembra que a gente viu 3 tipos de neurônio, né? Então, esse é o neurônio sensorial, que recebeu a informação que tem que fazer o movimento. Aí passa para o interneurônio. O interneurônio, então, é o que raciocina e manda o comando para o neurônio motor. O neurônio motor, então, recebe esse comando, vem até aqui e mexe com o músculo. Tá? Uma das coisas interessantes disso aqui é quando a gente pisa num cigarro aceso. Então, digamos, você pisou num cigarro aceso. Então, digamos que esse neurônio sensorial, ele não está no cérebro, ele está lá no seu pé. Tá? Aí, o que vai acontecer?
ele vai mandar um sinal elétrico de altíssima temperatura, dizendo que tem alta temperatura lá no pé. Aí ele vem para os interneurônios calculam e diz, nossa senhora, tem uma hipertemperatura lá e vamos ter que levantar o pé. Aí ele manda o comando motor para levantar o pé. Então, não é o pé, não é a temperatura, não é sentida na hora, tá? A gente não sente a alta temperatura. Ela é transformada em pulso elétrico, o pulso elétrico vem para o cérebro, então, o interneurônio se comunica com o cérebro, com toda a rede neural, e diz, opa, tem altíssima temperatura no quadrante tal do corpo humano. Tá? Aí o cérebro, então, detetou e manda para o neurônio motor daquela área do corpo humano, por isso que é no mesmo disco, né? Então, o comando dizendo, levanta o pé. Aí levanta o pé. É no cérebro, ou seja, é aqui na cabeça, que na hora que esse sinal, levado pelo interneurônio, chega na nossa cabeça, é que é gerada a dor da alta temperatura. A dor não é lá no pé, é na cabeça. Tá? Aí a dor é gerada, porque a dor toda nossa é gerada, né? A gente não sente dor, a gente gera a sensação de dor. Aí, só que é gerada e dizendo quadrante tal, tem dor. Aí você sente a dor como se a dor tivesse vindo de lá da perna. É essa situação que eu não sei se já comentei com vocês, daquele mergulhador, por exemplo, Lázaro Grael, conversando, e dizendo isso, ele às vezes sente uma dor, uma coceira, uma coisa qualquer, no dedo do pé da perna que está amputada, que não existe mais. Porque para o cérebro dele, para o cérebro das pessoas amputadas, não tem amputação nenhuma, a perna está lá ainda. Então, ele pode gerar, por exemplo, um incômodo qualquer numa perna que não existe. Isso é muito frequente acontecer, por causa das áreas do comando, ou seja, a pessoa não recebeu nenhuma informação, porque não tem neurônio sensorial nenhum na perna, tá? Já que não tem perna. Tá? Mas alguma coisa chegou, alguma informação chegou pelos interneurônios lá no cérebro, de incômodo naquela perna, coceira, tudo. Aí manda a informação que está havendo coceira na perna e a perna não existe. Isso é uma coisa curiosa, né? Bastante curiosa, que acontece no nosso organismo. Né? A outra coisa do neurônio, da coluna vertebral, né? Dessa parte toda, da medula espinhal, agora, como é que as coisas chegam ao cérebro, tá? Então, olha aqui. Isso que eu acabei de falar. Nós temos um receptor no pé que recebeu uma elevadíssima temperatura, tá? Aí ele transformou essa temperatura em pulso elétrico, veio até esse disco da medula espinhal, aí passou para o interneurônio, que aqui está mais fácil da gente ver isso. Aí o interneurônio vai até o cérebro, processa e manda a informação para a medula espinhal de novo, se precisar mandar um comando motor para essa área do corpo. Aí ele manda não por esse neurônio, aqui por um neurônio motor, né? Aí ele manda a informação para o neurônio motor para tirar o pé. Então o processo é esse, tá? Aqui está bem explicadinho como é o processo. Tá? Ok? Deu para... Alguma dúvida até aí? Não sei o que eu fiz aqui, que eu não... Pronto. Alguma dúvida até aqui? A dor fantasma. Exatamente, a dor fantasma. Isso é psicológico, o tratamento é psicológico. A gente tem que ir preparando o cérebro para saber que aquilo não existe. Tá? É como anti-hipnose, ou hipnose, né? É psicológico, é um tratamento psicológico que a gente tem que fazer. Tá? É exatamente isso. Ok, gente? Alguma dúvida? Senão, vamos fazer, então, um intervalozinho de 15 minutos para a gente voltar ao nosso trabalho aqui, tá? 9h15 a gente começa.